Olá, vamos abordar a questão ucraniana, a guerra da Ucrânia, a invasão da Ucrânia pela Rússia, sob a ótica do direito internacional. Então, seria uma análise mais, digamos, no plano jurídico, né? Quais seriam os princípios do direito internacional em choque na questão ucraniana? Nós temos entre os princípios de direito internacional, então aceitos, né, pelo direito internacional público, pelas nações, né, ditas civilizadas, nações da ONU, e né, pelos países de maneira geral, como na própria Constituição Federal do Brasil, os princípios da soberania e integridade territorial e da autodeterminação dos povos. A soberania e integridade territorial diz respeito ao Estatuto do Estado. Então, diz respeito à integridade territorial, né, da jurisdição do Estado. Todo Estado soberano é a máxima autoridade dentro do seu território. Já o princípio da autodeterminação dos povos, ele está mais voltado para as comunidades, para as populações, né, para os grupos de indivíduos. Então seria justamente a escolha dos indivíduos de formarem, né, o próprio Estado, de viverem segundo as próprias regras, né, desde que não, digamos assim, violem, né, o espaço, né, e as regras, né, de outros, né, em seu território. Então, a soberania e a autodeterminação dos povos são dois princípios, né, que visam, né, a mesma, digamos assim, a mesma independência, né? A mesma autonomia, né? A mesma liberdade. Né? No caso, para o plano do Estado, a soberania e para o plano das populações, né? Dos coletivos, grupos de indivíduos, a autodeterminação dos povos. Na guerra da Ucrânia, nós temos, né, a seguinte situação. A Ucrânia, que é esse país, né, que na verdade aqui é apenas uma parte, nós temos o país recentemente formado, né, 1991, bem recente para a história. E esse país justamente ele separou-se, né, da antiga União Soviética. Então, durante um bom tempo, né, aproximadamente 70 anos aí, Rússia e Ucrânia foram parte do mesmo estado. Então, natural que hajam russos morando na Ucrânia, né? Tivesse também ucranianos morando na Rússia, mas a questão é que o centro de poder da União Soviética era na Rússia, Moscou, São Petersburgo. E aqui nessa parte da Ucrânia, né, na parte leste, né, onde está Luhansk, né, como podem ver, Donetsk, Luhansk, são regiões que, né, pela proximidade, né, tem uma grande população russa. E na Crimeia é um território que ele sempre foi sinônimo, né, de, digamos assim, do poder naval russo. Né, as principais frotas, né, russas se concentravam aqui na região da Crimeia. E, de fato, quando a Rússia perde, né, o território ucraniano, incluindo a Crimeia, ela fica sem boa parte do seu acesso ao mar. Então, né, a razão de ter tantos russos, né, e a razão de a Crimeia ter essa importância estratégica remonta a esse cenário, né, que se via ali na Guerra Fria. E aí o caso é aí que entra o choque de princípios. A Ucrânia, né, alega que a Rússia está invadindo o seu território, na verdade, a Rússia está invadindo o seu território, e isso é, claro, né, uma clara violação das normas de direito internacional que protegem a soberania e integridade territorial. Não apenas, né, digamos assim, uma grave, né, digamos assim, atentado contra, né, o princípio mesmo, né, da soberania, né, e assim a igualdade jurídica entre os estados, né, que deve ser respeitada entre as nações civilizadas. Por outro lado, a Rússia alega que ela está defendendo o direito dos russos, né? Podemos ver aqui que na Crimeia e no leste temos 50% ou mais de habitantes que têm o russo como língua nativa, ou seja, são etnicamente russos.
E a Rússia alega estar protegendo a autodeterminação dos povos, porque essa população, segundo o discurso russo, tem pretensões, né? Houve até um plebiscito na Crimeia, então eles têm interesse em fazer parte da Rússia. Então, em nome, né, da proteção desses russos que ficaram no lado da Ucrânia quando houve a divisão, né, eles estavam morando na Ucrânia, então, em defesa da autodeterminação desses povos de querer se separar da Ucrânia e depois querer se integrar à Rússia, se for o caso, é que a é que o Vladimir Putin, presidente russo, tomou esse ato de força. Agora, é interessante que se na Ucrânia, né, na Crimeia, em Donbass, na região de Donbass, né, Luhansk, Donetsk, que tem uma grande população russa, o Estado russo, né, Moscou, o Kremlin, né, encabeçado pelo presidente ditador Vladimir Putin, defende a autodeterminação dos povos contra a soberania da Ucrânia. Por outro lado, aqui na região do Cáucaso, existe uma parte que é território russo, mas é habitado por nações, né, por etnias diferentes, que inclusive têm aspirações separatistas, buscam a independência. O caso mais icônico aqui é a Chechênia. Já teve uma guerra, já teve um episódio que os terroristas, né, sequestraram uma escola, teve um atentado num evento olímpico, numa maratona, se eu não me engano. E a Chechênia tem, né, assim, segundo o princípio da autodeterminação dos povos, sendo tão diferente etnicamente, né, tendo outra língua, outra religião, né, eles são muçulmanos. Então eles teriam o direito de emancipar-se, né, de se separar da Rússia e formar um estado próprio, né, segundo o princípio da autodeterminação que a Rússia defende para o povo, né, para os russos ucranianos. Né. Porém, aqui no Cáucaso, né, com relação à Chechênia, a Rússia vai defender o quê? A soberania e integridade territorial, que é justamente o que ela está afrontando, né, na situação da invasão da Ucrânia, com a justificativa de que, ao se contrapor à autodeterminação dos povos e a soberania de um país, deve prevalecer a autodeterminação dos povos. Mas não é isso que ela pratica no Cáucaso. Então, aqui na Chechênia, ela defende a soberania do seu próprio Estado contra a autodeterminação do povo checheno. Já na Ucrânia, ela defende a, a autodeterminação dos povos, né? No caso, os ucranianos de língua russa, né, que querem, segundo eles, pertencer à Rússia, contra a soberania do Estado ucraniano. Mesma situação civil, né, com relação a um seu aliado, né, a Sérvia. A Sérvia, ela possui já teve na verdade várias separações, já foi Sérvia e Montenegro. Montenegro hoje é independente, ninguém discute. Mas o que se discute ainda é a independência do Kosovo, a região do Kosovo. Desde 1999 teve guerras, né? Teve plebiscito, já teve vários movimentos, né, para a separação. E nesse caso, né, o Kosovo é ocupado por uma população albanesa, também de religião majoritariamente muçulmana, né, que era uma possessão do Império Turco Otomano. E os kosovares, né, eles desejam ser independentes ou se integrar à Albânia, o que, pela autodeterminação dos povos, né, já que a maioria da população quer isso, né, não estão, digamos assim, cometendo, né, violência para isso, né, para forçar esse ato. Então, né, digamos assim, é uma reivindicação justa do ponto de vista da autodeterminação dos povos. Porém, mais uma vez, aqui a Rússia vai defender a soberania e integridade territorial da Sérvia, que é seu aliado. Então, o que me parece é que o Estado russo, né, o Vladimir Putin, como player, né, do sistema internacional e como, né, digamos assim, um chefe de Estado, né, representando ali o seu Estado no sistema internacional, pautado na igualdade jurídica entre os Estados, por mais que sejam diferentes as realidades políticas e condições econômicas, mas
esse, como, digamos, a posição oficial da Rússia varia conforme o interesse, conforme a situação. Na Ucrânia, né, a autodeterminação dos povos a favor dos separatistas, né, ucranianos de língua russa. Na Chechênia, proteger a soberania e integridade do Estado russo, que é, né, membro do Conselho de Segurança e tal. Então, juridicamente, ele se, né, coloca no direito de manter esse território. E também, na questão da Sérvia e do Kosovo, né, defendem a soberania e integridade estatal da Sérvia, que é seu aliado. Então, o discurso, né, digamos assim, o princípio jurídico nada mais é para o Estado russo, né, do que digamos assim, algo que deva ser trabalhado conforme, adaptado conforme as circunstâncias. Então, esse é mais ou menos assim um breve panorama, né, da questão jurídica, né, do ponto de vista do direito internacional, da invasão da Ucrânia, sob a ótica dos princípios, né, da soberania e integridade territorial dos estados e da autodeterminação dos povos.